povo do agro, eu sou o Hélito Espanha, hoje aqui no podcast Copama, o povo do agro. Sempre com informações, notícias e dicas importantes para você, produtor, cooperado, Copama. Hoje está comigo Rinaldo Assunção, ele que é gerente do departamento de grãos da Copama, e nós vamos falar, parece que é óbvio, mas nós vamos falar de safrinha, tudo, vamos desmistificar a safrinha. Seja bem-vindo, Rinaldo. Obrigado. Obrigado pela sua presença, você que é quase sócio aqui do podcast, hein? Obrigado. Rapaz, safrinha é um nome assim, tem muita gente que... uns fala segunda safra, safrinha, mas vamos usar safrinha mesmo. Eu gosto de safrinha, porque eu acho que simplifica. Toda vez que eu falo safrinha, todo mundo entende. Vamos pra safrinha, então. Eu acho que define melhor mesmo. Na verdade, safrinha, isso começou em 1970, no estado do Paraná e Mato Grosso, né? Então, assim, antigamente fazia-se uma safra só. E aí, com o tempo, o pessoal surgiu a necessidade de aumentar a renda, a lucratividade, e o pessoal começou a fazer a segunda safra e também rotacionar as áreas, né? Hoje a gente tem, em favor da safrinha, tecnologia, cultivares que favorecem isso. É muita técnica e muito estudo que vieram desenvolvendo ao longo dos anos, né? Porque no final do dia também, Rinaldo, tudo que você está dizendo, o produtor sempre busca o seguinte, olha, como é que eu produzo mais na minha área? Hoje a gente nota, Hélito, que as propriedades, elas tomaram aí o espaço duplicado, né, com a safrinha. Então, o cara que fazia só soja, ele optou agora soja-milho. Em alguns produtores, soja-milho e trigo. Então, assim, rotaciona bem as culturas e isso, assim, o ganho de produtividade e financeiro é bacana. Tá. Você está falando do milho. O milho é uma cultura que mais se tem por hábito safrinha, é isso mesmo? O milho tem safrinha e safra-verão, né? Na verdade, o milho é mais usual para rotacionar, mas hoje isso está perdendo um pouco espaço, porque ele está perdendo espaço para aveia e para o sorgo. E trigo também, né? É um custo para o produtor, a lavoura tem um custo maior, então o pessoal está optando por coisas que com custo menor, né? Certo. Então, o que vai acontecer? Hoje, por exemplo, na nossa região, se a gente pensar bem, a gente tem, se eu fosse chutar, 50% seria milho, 50% sorgo, né? Então, a região está crescendo bastante. Isso sem falar em trigo, né? Tá. Ô Rinaldo, quando você traz aí, né? Olha, eles optam por isso ou por aquilo. Você hoje, né, pela sua experiência, essa decisão do produtor, ela é mais em função da visão de falar assim, ó, isso vai me gerar mais rentabilidade, ou ele toma uma decisão por mais praticidade na sua área, no seu território ali? Wellington, a decisão que o produtor toma, eu acho que ela é bem consciente. Primeiro, se a janela de plantio favorecer para o milho, ele vai de milho. O custo de uma lavoura de milho, ela é bem mais cara do que uma lavoura de sorgo. Então, assim, o que é mais importante? Eu vou rotacionar e vou correr um risco ou eu vou rotacionar com um risco menor? Em termos de custo também. Então, o cara entra e fala, não, eu já não tenho janela para o milho, então eu vou plantar sorgo. E cá entre nós, hoje também produz bem sorgo. O pessoal está produzindo aí médias de 100, talvez até acima de 100 sacos por hectare, com custo mais barato. Isso fica até mais viável do que o milho, economicamente e financeiramente, né? Sim. Então, assim, é uma opção. E também ele traz e agrega para a safra de soja, né? E aí questões técnicas de disponibilidade de nitrogênio e assim, palhada também. Então, assim, o produtor está bem tranquilo com relação a isso. Tá. E uma pergunta e curiosidades, né? Hoje você diria que 100% hoje dos produtores estão partindo para a safrinha, fazem esse rotacionamento. Como é que você enxerga isso hoje? 100% eu não digo, mas assim, a grande maioria sim. Por Já quê? entenderam que é uma oportunidade, porque né? você tem assim, a terra parada eu acho que é pior.
né? Você tem o equipamento, você tem a terra, você tem a mão de obra. Então, o teu custo praticamente já está ali. Então, ele vai simplesmente tomar uma decisão do que é melhor para ele. Para maximizar, Para né? maximizar e ele poder rotacionar a área dele, né? Então, assim, ele pode plantar uma aveia com custo mais barato? Pode. Ele pode plantar um trigo? Pode. Ele pode plantar um sorgo? Pode. E também rotacionar com uma safrinha de milho, né? Então, assim, a decisão é dele e aí, assim, influencia também muito o clima, né? Então, se você tiver clima e janela, aí ele toma a decisão que ele achar mais viável. Tá. Ô, Rinaldo, vamos falar de Copama, né? A gente sabe aí que a cooperativa tem sempre esse propósito, essa vocação de assessorar, de acompanhar, né, todo o produtor, o cooperado Copama. A Copama nessa safrinha, como que ela se preparou em termos, né, de apoio, de orientação, né, de fornecimento de insumos? E uma pergunta, porque quando se aumenta esses volumes, também preparar para estoque, né? A Copama, ela tá assim, a gente na Copama já vem se preparando para receber tudo aquilo que o produtor se dispuser a plantar, né? Seja safra, verão, safrinha. A Copama vai receber soja, milho, trigo e sorgo. Hoje nós já estamos com os armazéns, Alfenas e Machado, já liberados, já prontinho para receber. Nós vamos receber em Machado trigo e milho e em Alfenas nós vamos receber sorgo e milho. Tá, e isso vai ter algum horário diferenciado aí para safrinha? Como é que está? Nós vamos trabalhar no mesmo ritmo que a gente trabalhou safra-verão. Nós vamos trabalhar de segunda a segunda, Alfenas vai rodar 24 horas, Machado vai ser um turno mais estendido, das 7 às 7. Tá. Olha, eu vou entrar numa pauta que eu sei que se você tiver a resposta, é aquelas perguntas que eu falo que é de 1 bilhão, né? Mas não é muito genérica. O mercado está preparado para absorver essa safrinha? E absorvendo, como é que você entende ou como é que você vê aí a tendência de preço? Wellington, o mercado vai absorver a safrinha, certo? Só que, por exemplo, tanto a safra de sorgo, a safrinha de sorgo, como a safrinha de milho, vai ser uma safra boa. A tendência é que, com as chuvas que tiveram, a produtividade seja alta. E assim, e a gente... Aí é oferta e procura, né, Renato? E a gente está pensando, ou melhor, vai acontecer queda de preço. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, o mercado, a gente não tem como fugir. Tudo indica que no curto prazo os preços tendem a reduzir. Por quê? A gente teve chuvas regulares que contribuíram para o enchimento de grão, as lavouras estão boas, Mato Grosso, Paraná produzindo bem, o consumo nosso não está grande coisa, a gente tem um problema de gripe aviária. Sim, então, assim, né? Então, o que vai acontecendo? Isso tudo tem impacto no preço. Então, assim, a gente teve preço de milho e janelas de milho de 80, 85, 70. E eu acredito que na safrinha deve rodar milho abaixo aí de R$60. Tá, então você está apostando aí, por todo esse cenário, numa tendência de um preço mais abaixo do que estava sendo rodado recentemente. Sim. Por causa dessa oferta. Exatamente. E outra coisa, a gente está aí no máximo 20 dias da colheita, da safrinha. Na hora que essa colheita entrar, isso vai pressionar os preços para baixo, né? Pressão de safra. Então, assim, você vai ter muita oferta e pouca procura, né? E isso, no mercado, de uma forma geral, ele faz com que os preços caiam, né? Mas pode ser que lá na frente suba novamente, mas a tendência para o curto e médio prazo é de preços menores. Via de regra, não é nenhuma novidade, né? Quer dizer, a gente está falando aí, como eu disse anteriormente, é lei de oferta e procura, você tem mais oferta, né? Ainda mais a procura diminui, como você está dizendo, a tendência é que o preço caia. E aí, o Rinaldo, pegando essa contextualização que você trouxe, eu quero dizer o seguinte, o produtor tem que estar olhando duas frentes, né? O preço lá, o mercado, ele não tem muito o que fazer. Né? O mercado definiu, o mercado está praticando aquele preço, não tem muito o que fazer. Mas, no custo, ele consegue ter alguns movimentos. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né?
para a safrinha, como é que é custos hoje de comercialização, como que o produtor pode buscar aí as melhores condições para essa questão de armazenamento? A gente vem já ao longo dos dias ofertando condições especiais para o produtor. Ele pode fazer a trava de milho, pode fazer a trava de sorgo e também pode fazer a trava de trigo, né? O que vai acontecer? Quando a gente oferta uma trava futura, a gente está imaginando e está prospectando um preço numa condição bem melhor do que deixar chegar na pressão de safra. Perfeito. A hora que ele for vender no momento de safra, ele vai vender pior. O que o produtor tem que ter em mente e que tem que fazer é simplesmente uma conta. O preço que está sendo ofertado versus o seu custo, a conta fecha? É atraente? É atraente? Está positivo? Então participe do mercado. Não deixe para querer acertar o olho do mosquito lá na frente, porque pode dar problema. E também, né, Rinaldo? Ou seja, a gente tem percebido, você falou aí de várias questões no início da nossa conversa, né? De tecnologia, dessas capacitações, enfim. O produtor, né, cada vez mais, ele tem que se tornar profissional, né? Acompanhar os indicadores, acompanhar a performance que você disse. Quer dizer, no final do dia, quando eu vou comercializar, colocar esse produto no mercado, ele é atraente, eu tenho boas margens. Quer dizer, isso não acontece, não pode deixar só na sorte, né? Na verdade, isso aí assim, é uma discrepância, porque o produtor, ele produz muito bem, né? Ele faz o dever de casa dele da porteira para dentro. Sensacional. Sensacional. Ele é excelente nisso. O problema é que ele peca na hora de comercializar. E aí sempre vem a dúvida. Hoje, quando a gente oferta um preço, a gente ouve o seguinte, cara, o preço está bom. E aí eu até pergunto, mas por que não fecha? Não, porque quando você está ofertando um preço que está com uma tendência de alta, o cara acha que vai dar um pouquinho mais. Sempre acha que vai ter uma... E aí, assim, o mercado, cara, ele sobe, mas ele desce, né? Então, assim, a dica que a gente dá é participe, cara, faça as suas contas. Não deixa para colocar e travar tudo num momento só. Vamos acompanhando. É melhor você fazer uma média para cima do que você tentar fechar o negócio lá e depois cair, né? Ô, Rinaldo, eu tive agora recentemente no Ceará, no evento que chama PEC Nordeste, e eu fiz uma palestra, uma das falas que eu tenho utilizado, é falando que o produtor, né, confirmando o que você disse, ele produz muito bem da porteira para dentro, ou seja, ele entende do negócio. O produtor precisa entender também de negócio. E é isso aí, quer dizer, eu entendo do negócio, da produção, seja do milho, da soja, qualquer que seja a cultura dele, mas ele precisa entender de negócio. Se ele entender de negócio, ele precisa estar fazendo o que você disse, está presente, está acompanhando, ele está vivenciando isso. Para a hora que ele tiver a oferta no produto dele, ele ter a certeza que a decisão dele é a melhor. É mais ou menos isso? É isso. E hoje é assim, Wellington. Os produtores, eles têm as consultorias, né? Não só da parte técnica, mas da parte financeira também. E os consultores têm orientado isso. A gente está vendo que isso está tendo uma mudança, né? Então você pega no momento um cenário que produção de milho alta, tendência de preços baixos. O que o produtor tem que fazer? Cara, aproveitar o momento e fazer a trava. Né? Pelo menos fechou a conta, ok. Então, assim, tem muita gente que tem isso, mas tem muita gente que não tem, cara. Tem muita gente que conta com a sorte. É uma aposta, né? Quase que um jogo. Ô, Renan, nossa prosa tá boa demais. Nós estamos chegando ao final, mas antes, né? Eu tenho passado ali, sempre ali na Fernão Dias. Tô olhando à minha direita, sentido São Paulo, né? Varginha aqui, São Paulo, Belo Horizonte. À minha direita eu tô vendo uma estrutura gigantesca saindo do chão, que é uma unidade da Copama. Eu queria que você falasse sobre ela para a gente fechar o nosso bate-papo e se já vai atender safrinha. Ô, Hélito, a gente está falando da nossa unidade lá de Cariaçu, né? Para safrinha não, mas a gente espera a safra verão com certeza, né? É uma unidade, assim, grande, como você disse. A gente tem capacidade lá para... vão ser 2 silos, cada silo de 100 mil sacas, equipamento novo.
bem moderno, que a gente vai atender aquela região, né? O pessoal é muito carente lá, então, assim, nós temos muito produtor cooperado que tem que deslocar bastante, aí você tem um custo de frete. Isso tudo a gente vai otimizar e trazer esse benefício para o nosso cooperado. A gente espera que na safra 26 ela já esteja rodando e a gente traga assim, bastante benefício para aquela região, né? E hoje a Copama está assim, a gente está investindo. Recentemente a gente fez melhorias na unidade de Alfenas, a gente ampliou a balança de Machado, a gente vem trabalhando incessantemente, sempre buscando melhorar as nossas estruturas. Para quê? Para atender melhor o nosso cooperado, o produtor, para dar agilidade, para ser um facilitador, né? E a gente tem essa noção de que uma janela de plantio que o cara ganha assim, a gente não consegue mensurar quanto que isso vale, mas o cara ter a oportunidade de plantar uma safra e pegar uma chuva, isso não tem preço, cara. Não tem preço. Isso pode fazer a diferença no ano dele, né? Não, faz totalmente a diferença. Uma chuva a mais, uma chuva a menos, pode limitar, inclusive, a produtividade dele, né? Então, é isso que nós queremos. O intuito nosso é agregar valor, é dar suporte para o nosso cooperado, tá? Então, o cooperado nosso que está distante, ele precisa deslocar para vir para cá? Não, ele fica aqui. Outra coisa importante é que nós estamos à margem da Fernão Dias. Escoamento muito fácil, a gente não tem restrição de caminhão, a gente vai ter condições e preços das commodities, no caso da soja principalmente, preço bem competitivo, até pela proximidade do porto. Sim. Então, isso para o pessoal daquela região vai ser muito importante. Maravilha. Reinaldo, sempre uma boa conversa aqui com você. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, pelas dicas. Muitíssimo obrigado e uma ótima safrinha, hein? Obrigado. Valeu. Obrigado. O Povo do Agro, nós vamos ficando por aqui. Esse é o podcast Copama, o Povo do Agro. Hoje falamos aqui de safrinha. Fique com a gente. Valeu, um abraço.